Eu tenho me posicionado de forma bastante dura em relação a um dos temas mais sombrios que tem sido empurrado goela abaixo da sociedade nos últimos anos, no mundo todo, em especial no Brasil. Eu me refiro à tal ideologia de gênero. A nós parecemos que estamos vivendo tempos muito mais que sombrios, tempos onde as pessoas estão perdendo inclusive o sentido do que é ser humano. Mas o motivo que me faz vir aqui mais uma vez tem a ver com a pessoa do Divaldo Pereira Franco, uma das mais importantes lideranças educacionais e espirituais do Brasil nesse momento da história. Com mais de 90 anos, Divaldo possui um currículo invejável, aquilo que todos os seres humanos buscam edificar ao longo da sua existência. Uma vida de total abnegação, dedicada aos valores de edificação de uma sociedade planetária do futuro. Durante a programação do 34º Congresso Espírita do Estado de Goiás, um dos jovens presentes à plateia questionou Divaldo sobre a tal ideologia de gênero. Como Divaldo é uma das grandes lideranças que não foge a falar aquilo que ele acredita ser sua missão neste mundo, abre aspas, a resposta dele foi: a ideologia de gênero é um momento de alucinação psicológica da sociedade, fecha aspas. Durante mais alguns minutos, Divaldo discorre sobre esse tema, lembrando inclusive uma entrevista do também conferencista espírita Haroldo Dutra Dias para a Iraci. Haroldo havia concedido uma entrevista para a Iraci Campos, do Centro Espírita Joana de Ângeles, e também havia falado de forma bastante contundente a respeito desse tema. Mas a fala de Divaldo acabou chamando muito mais a atenção nas mídias sociais, nas redes sociais, levando em conta a grande personalidade que é Divaldo Pereira Franco. E o que passou a ocorrer foi que algumas pessoas, algumas mentes passaram a atacar Divaldo Franco, faltando sequer com respeito à pessoa dele, que hoje tem mais de 90 anos de idade, por tudo que representa o nome dele ligado à educação, ao projeto de educação exemplar na Mansão do Caminho em Salvador, as milhares de centenas de conferências e milhares de conferências que ele produziu ao longo dos anos. São mais de 11 mil conferências pelo Brasil e exterior, em mais de 62 países. Divaldo proferiu essas conferências. E a partir dessa resposta a esse jovem sobre ideologia de gênero, a pessoa dele passou a ser atacada por algumas pessoas absolutamente sombrias em redes sociais. E nós vivemos tempos onde nós precisamos rechaçar de forma contundente os ataques àqueles pilares do bem, aquelas pessoas que ainda dignificam a espécie humana na Terra. Porque se nós perdemos as pessoas e a capacidade de nos solidarizarmos, de prestarmos solidariedade a espíritos luminosos como Divaldo, então nós perdemos o sentido do que é ser humano. Nós calamos, nós assistimos tudo passivamente. Divaldo inclusive lembra isso, que muitos irmãos espíritas, outros espiritualistas, religiosos, enfim, as pessoas ditas de bem, se calam muitas vezes, permitindo que esses temas acabem se proliferando na sociedade, e aquelas pessoas que não têm acesso a um conhecimento científico, a instruções mais elevadas, acabem aceitando isso como verdades absolutas, quando a própria ciência tem se posicionado de forma contundente. Esse tema ideologia de gênero tem sido refutado não apenas pelas religiões, pelas lideranças espiritualistas de todas as tradições do planeta Terra, mas pela ciência. E eu separei aqui alguns textos que eu quero ler a você, e eu irei ler, não é muito comum que eu leia nesses vídeos, para que eu não fuja da estrita palavra do que dizem esses cientistas. E fica aqui a solidariedade a Divaldo Franco, que nesse momento sombrio é atacado, como outras lideranças do nosso país que se posicionaram contra isso e também foram duramente atacadas, inclusive em outros países. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde alguns querem nos convencer de que nós não nascemos macho ou fêmea, não nascemos homens ou mulheres. Eu não reconheço essa sociedade que tenta na força
contra os postulados científicos, contra toda a razoabilidade do que nós entendermos do que é ser humano nesses milhares de anos de evolução. Eu não entendo. Nós estamos chegando a um momento muito difícil da história da civilização humana na Terra. E as pessoas ditas de bem, e eu tenho dito isso há muito tempo, que se posicionam de forma morna, como diz o livro de Apocalipse, seja quente ou seja frio, mas se você for morno, eu te vomito. Aqueles que apenas assistem e se calam com medo de inimizades, se rendem ao politicamente correto, saiba você que você está dando a mão às forças sombrias e trevosas. E um dia você vai ter que confrontar esse seu silêncio constrangedor frente aos temas difíceis que todo ser humano na Terra precisa encarar. A Associação Médica Americana, isso já é de conhecimento, fez um duríssimo texto contra a ideologia de gênero na pessoa da Michelle Cretella, presidente da Associação Médica de Pediatras dos Estados Unidos, vice-presidente da Associação Americana de Pediatrias, endocrinologistas pediátricos, e tem um currículo bastante extenso, eu não vou ler. A Associação Americana de Pediatras urge os educadores e legisladores a rejeitarem todas as políticas que condicionam as crianças a aceitarem como normal uma vida de personificação química e cirurgias do sexo oposto. São os fatos e não a ideologia o que determina a realidade. Número 1. A sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo. 2. Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico. Se depois você quiser trocar, você troca, você escolhe um gênero, mas sexo você nasce macho ou fêmea, masculino ou feminino. 3. A crença dele ou dela de ser algo que não é, indica, na melhor das hipóteses, um pensamento confuso. Você que pensa isso está com a mente confusa. 4. A puberdade não é uma doença. E os hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Muitas pessoas se tratando com hormônios achando que podem mudar a sua sexualidade. 5. Cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero acabam aceitando o sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade, segundo pesquisas científicas. É por isso que no Brasil um lobby poderoso das trevas tentou aprovar no Congresso Nacional que as crianças pudessem fazer cirurgias de mudança de sexo sem autorização dos pais. Vocês são diabos. Eu não serei polido com as palavras eloquentes de Divaldo Franco. Eu vou rechaçar de forma dura essas pessoas que fizeram esse atentado diabólico, criminoso, tentando mudar a lei para permitir que crianças pudessem fazer cirurgias de mudança de sexo. 6. Crianças que usam bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto vão requerer hormônios do outro sexo no fim da adolescência. 7. O índice, ninguém fala isso, o índice de suicídio entre os jovens é 20 vezes maior, o índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem às cirurgias de mudança de sexo, inclusive nos países mais afirmativos em relação às comunidades GLBTQ, como a Suécia. A taxa de suicídio é 20 vezes maior. 8. É abuso infantil, diz a Associação Americana de Pediatras, é abuso infantil condicionar crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável. Endossar a discordância de gênero como normal através da rede pública, como no Brasil se tentou fazer, a rede pública de educação e de políticas legais servirá para confundir as crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gênero e aos medicamentos bloqueadores da puberdade. O que vocês estão fazendo é monstruoso. E eu espero que um dia, frente a um tribunal maior, não na Terra, vocês prestem contas dessas ações aqui na Terra. Foi publicado na revista The New Atlantis um importante relatório que também é ocultado na maioria das vezes do público,
intitulado Sexualidade e Gênero. Achados das ciências biológica, psicológica e social, de autoria de dos principais estudiosos sobre saúde mental e sexualidade da atualidade no mundo, que são os doutores Lawrence Meyer e Paul McHugh. O documento de 143 páginas baseia-se em mais de 200 estudos revisados por especialistas em ciências biológicas, psicológicas e sociais e confronta de forma científica e contundente as ideias incutidas na ideologia de gênero e aplicadas à orientação sexual e ideologia de gênero. Dr. Lawrence Meyer é médico psiquiatra, epidemiologista, matemático e professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, em Baltimore, estado americano de Maryland. Ele também é professor de estatística na Universidade do Estado do Arizona, um dos mais importantes cientistas dessa área. Trabalhou também em prestigiosos centros como a Universidade de Princeton e a Clínica Mayo. O Dr. McHugh é professor de psiquiatria e ciências comportamentais na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins e foi por 25 anos chefe do Departamento de Psicologia no conceituadíssimo Hospital Johns Hopkins, ou seja, as credenciais de ambos são irretocáveis. Durante seu mandato, ele colocou fim, o Dr. McHugh colocou fim nas cirurgias de mudanças de sexo no hospital, nessa instituição, por constatar, após muitos estudos, que tal procedimento de mudança de sexo através das cirurgias não resolvia os problemas das pessoas com problema de identidade sexual, mas apenas os complicava ainda mais, levando em muitos casos ao suicídio. Isso é ciência, ok? O editor do jornal The New Atlantic, que publicou esse longo artigo, chega a afirmar, sem dúvida, que o psiquiatra americano talvez seja o mais importante dos últimos 50 anos no mundo. Problemas mentais. Os autores do relatório revelaram que estão preocupados com a crescente tendência para incentivar as crianças com problemas de identidade de gênero para uma transição para o seu gênero preferido, através de procedimentos médicos e em seguida cirúrgicos, e acrescentam, abre aspas, há pouca evidência científica sobre o valor terapêutico das intervenções para atrasar a puberdade ou modificar as características sexuais secundárias dos adolescentes, fecha aspas. No prefácio do relatório, o Dr. John Meyer esclarece que este informe foi escrito para o público em geral e para os profissionais da saúde mental com o objetivo de chamar a atenção sobre as questões de saúde mental enfrentadas pela população LGBT e para oferecer uma visão científica a respeito. Vamos terminar? Índices de alarmantes de suicídios, o que também ninguém fala. E os cientistas aqui estão revelando. Homossexuais e transexuais têm maiores taxas de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e suicídio, bem como problemas mentais e comportamentais, abuso de substâncias, violências por parceiro íntimo, mais do que a população em geral. Um dado alarmante, a proporção de tentativas de suicídio ao longo da vida em todas as idades dos indivíduos transexuais estima-se que seja de 41%, sendo que esta cifra é menor de 5% no conjunto da população global. Meyer e McHugh exortam os pesquisadores e médicos a trabalhar para melhor entender os fatores que contribuem para as altas taxas de suicídio e problemas psicológicos e comportamentais da saúde entre a população transgênera e pensar mais claramente sobre as opções de tratamento que estão disponíveis. Políticas equivocadas. O estudo constatou que apenas uma minoria de crianças que sofrem de identificação com o gênero continuará a ter o mesmo problema na adolescência ou na idade adulta. Ou seja, depois eles saem desse momento que começam a questionar o seu sexo biológico. E o relatório, como eu disse antes, demonstra também preocupação com a intervenção médica proposta para as crianças. Ou seja, na revisão da literatura científica, conclui o relatório, descobrimos que quase nada é bem compreendido como quando buscamos explicações biológicas para o que fazer com alguns indivíduos que afirmam que seu sexo não coincide com seu sexo biológico. Mais pesquisas são importantes. E o relatório demonstra a preocupação com essa intervenção médica. Abre aspas, estamos preocupados com a crescente tendência para incentivar as crianças com problemas de identidade de gênero para a transição para o seu gênero preferido através dos procedimentos médicos e em seguida cirúrgicos. Eu já citei isso naquele outro relatório e nesse aqui
também 2 dos mais importantes cientistas do mundo. Eu vou finalizar esse texto para não me alongar muito lendo, mas é importante que você pai, você mãe, você jovem que esteja sofrendo isso, não se permita ser seduzido por essas mentes das trevas, sombrias, que vão contra as tradições espirituais da humanidade, contra o que diz a ciência, a genética ou a biologia. Todos passamos por momentos de transtornos ao longo da nossa existência e nós precisamos buscar ajuda para compreender isso. O Conselho Intergovernamental de Cooperação Nórdico, do qual fazem parte a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia, decidiu deixar de financiar o Instituto Nórdico de Pesquisas de Gênero, o NIKK, após um jornalista muito conhecido e sociólogo, Harald Eia, rodar, produzir e dirigir um longo e genial devastador documentário intitulado, abre aspas, Lavagem de Cérebro, fecha aspas, a respeito da ideologia de gênero, que mostrou os bastidores da manipulação e a falta de base científica da dita ideologia de gênero e das pessoas que pregam esse tipo de ideologia, base intelectual do feminismo agressivo, a ideologia queer. Eu nem sei exatamente de onde vêm essas pessoas. Harald, após filmar esse documentário e as reações através de pesquisas e estudos com muitas pessoas, regressou a Oslo e mostrou aos pesquisadores do Instituto Nórdico de Pesquisas de Gênero, NIKK, os resultados que ele encontrou com suas pesquisas na prática. E resultou que quando o pessoal que divulgava essa ideologia de gênero foi confrontado com a ciência empírica, todos os pesquisadores de gênero ficaram sem fala, sem reação e totalmente incapazes de defender suas teorias em relação à revisão da realidade. Aqui embaixo vai estar o link para você assistir esse documentário e não ser mais iludido e enganado. A falsidade foi exposta ao ridículo diante de toda a audiência de televisão e as pessoas começaram a perguntar por que era necessário financiar com 56 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes uma ideologia baseada em pesquisas que não tinha credenciais científicas em nenhum lugar. Gente, você que me acompanha, você que está assistindo agora, sabe da forma dura como eu tenho me posicionado, sem medo. Morrerei sozinho, mas não abrirei mão dos valores edificados que aprendi ao longo da minha existência, dos valores espirituais. Nós vivemos uma realidade transitória, em breve iremos embora. Não temos que dar as mãos ao diabo, não se sinta pressionado ou politicamente correto. Seja luz, não tenha medo de gritar o que você acredita ser a verdade. Não se renda a essas pessoas enlouquecidas que estão tentando dizer a você que sequer você nasceu homem ou mulher e você pode mudar a sua identidade a hora que você quiser. Um dia você ficará à frente, a sua consciência maior além desse mundo, e você nesse momento poderá viver o seu mais difícil instante de jornada. Não se permita ser manipulado. Divaldo Pereira Franco, é um absurdo que eu tenha que vir aqui dizer isso. Eu jamais teria que defender, assim como qualquer outra pessoa, a identidade de Divaldo Pereira Franco, que participou em 2001 do Fórum Mundial Espírito e Ciência em Brasília, onde fui um dos organizadores e coordenadores, e já proferiu, como eu disse no início, mais de 11 mil conferências no Brasil e em mais de 62 países do planeta Terra. Recebeu mais de 600 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Como médium, publicou 250 livros cujos direitos autorais todos foram doados aos projetos sociais gigantes e exemplares que ele realiza no Brasil. Vive dignamente com o seu salário de aposentado. Divaldo Franco, emérito educador, fundou em 1952 na cidade de Salvador, no estado da Bahia, com Nilson de Souza Pereira, a Mansão do Caminho, instituição que acolheu e educou crianças sob o regime de lares substitutos. Em 20 casas lares, educou mais de 600 filhos adotados, hoje emancipados, a maioria com famílias constituídas no atual presente. Mansão do Caminho é um admirável complexo educacional com 83 mil metros quadrados e 52 edificações que atende a 3 mil crianças e jovens de famílias de baixa renda. Um dos bairros periféricos mais carentes de Salvador. O complexo atende a diversas atividades socioeducacionais, como enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino fundamental e médio, informática, cerâmica, panificação,
bordado, reciclagem de papel, centro médico, laboratórios de análises clínicas, atendimento fraterno, caravana, enfim, é um complexo gigantesco. Mais de 35 mil crianças passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. A obra é basicamente mantida com a venda dos livros mediúnicos, das fitas gravadas nas palestras, seminários, entrevistas e mensagens de Divaldo, também financiada com recursos de pessoas que consideram o projeto dele exemplar. Eu não precisaria vir aqui defender uma pessoa que tem esse projeto. Eu tenho que vir aqui pedir desculpas pela sociedade brasileira, por algumas delas, chegar ao ponto de atacar líderes, lideranças, não líderes no sentido que se põe como líderes, mas esses pilares de vidas exemplares, porque as pessoas acreditam que são os dogmas religiosos que nos elevam às estadas celestiais superiores, e nós podemos ter todas as divergências ideológicas e doutrinárias, mesmo dentro da tradição cristã, a respeito de temas divergentes, mas tem uma coisa que deveria unir a todos: uma vida de abnegação, de amor, de dedicação ao próximo, de extrema compaixão, como os grandes bodhisattvas do Oriente, que após terminarem o seu ciclo de vida na Terra, poderem se libertar, estarem livres desse mundo de Maia, desse mundo sombrio, e poderem adentrar as estadas celestiais superiores, por extremo amor e compaixão à humanidade, optam por retornar à Terra em missões celestiais. Eu não tenho dúvida que Divaldo é um desses bodhisattvas. E o que a sociedade precisa é pedir desculpas a uma pessoa como Divaldo, de chegar a este ponto de ridicularizar e uma pessoa que, ainda que não tivesse esse trabalho de espiritualidade gigante que tem, mas nos seus 91 anos, e tivesse que ser covardemente atacado em redes sociais por pessoas como bestas feras enlouquecidas. Eu sei que Divaldo jamais gravaria um vídeo desse, porque entende, inclusive, essas bestas feras que estão no seu estado de primitivismo espiritual, em longo processo os aguarda de evolução futura. Mas eu digo aqui às pessoas de bem do Brasil: precisamos demarcar território de forma inteligente, de forma amorosa, dura, mas amorosa, para que nós não venhamos no futuro a ser vítimas, como em muitos casos já estamos sendo, daquilo que nós deixamos de lutar, daquilo que nós permitimos ser implantado. Enquanto nós estávamos deitados em berço esplêndido, aquelas pessoas resolveram criar um novo futuro. E hoje o que nós estamos colhendo são sementes amargas de muitos problemas nas terras sagradas do Brasil. Eu sei que essas pessoas estão absolutamente perdidas nas suas ideias e que forças sombrias se lançam nesse momento sobre as consciências coletivas e individuais do planeta Terra e do Brasil, para impedir o nosso mundo, para que nós sejamos impedidos de edificar aqui uma nova sociedade planetária de homens e mulheres de bens no futuro. A sociedade dos filhos de Deus, dos filhos da luz, daqueles que encontraram na mensagem maior do Cristo Jesus, na mensagem de amor, a força necessária para lutar suas vidas em meio a tantas dificuldades aqui na Terra, mas sem jamais sequer por um momento abandonar a mensagem do grande e querido Jesus Cristo, que há 2000 anos esteve aqui na Terra. Divaldo Franco, você entra para a história muito mais do que apenas ser uma grande liderança espiritual do nosso tempo, mas como um homem de coragem, de não ter se calado frente aos desafios e temas difíceis, não ter se rendido ao politicamente correto. E eu, aqui nesse momento, quero dizer que você é um exemplo a todos nós brasileiros, a todas as pessoas de bem, independente das ideias diferentes doutrinárias a respeito desse tema ou outro. Porque eu sempre digo, um segundo depois da nossa partida na Terra, as nossas certezas espirituais, as nossas certezas científicas, históricas ou religiosas, a maioria delas deixam de valer,
deixam de existir. E aí nós entramos nas verdades celestiais. Mas o bem que fazemos, os valores morais, a ética, sermos instrumentos da luz de Deus, dos ensinamentos do Cristo Jesus, isso nós levaremos para sempre a todos os quadrantes deste universo ou dos infinitos universos dimensionais nos diferentes estados de evolução aonde o Senhor Deus Altíssimo assim engendrou e assim criou a vida. Que possamos todos nós, homens e mulheres de bens, nos darmos as mãos e defendermos esses valores morais e sairmos, não necessariamente na defesa de pessoas como o Divaldo, mas nos solidarizarmos a eles e que possamos dizer: Divaldo, somos muitos, muitos, a esmagadora maioria do Brasil está contigo. Muito obrigado por ser quem você é. Que Deus possa estar sempre com você e com o seu grande projeto. E ao Haroldo Dutra Dias também aqui. Eu desejo muita proteção espiritual, porque você ainda é uma liderança jovem do Brasil, tem um longo caminho a percorrer e o Brasil precisará muito de lideranças como você, se pondo na defesa dos princípios, da ética e dos valores espirituais elevados. E eu estarei aqui defendendo, como sempre, esses mesmos valores. Sejamos luz em tempos sombrios.